Olá, amigos do meu canal Magia Cigana, olá, amigos da TV, amigos que acompanham o meu trabalho. Vocês sabem que de um tempo para cá a gente tem pegado as dúvidas das pessoas leigas e tem trazido para o nosso programa, que é importante. Nós temos muitos clientes que gostam da religião, clientes que estão iniciando na religião e clientes que apenas esporadicamente vão, tomam um passe, mas que tem aquela curiosidade. O nosso objetivo da Magia Cigana é sempre trabalhar com muita transparência e mostrar para vocês o lado positivo da nossa religião e desmistificar algumas coisas. Então, aqui nós separamos hoje para o nosso programa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 perguntas, que eu acho que dá bastante assunto, né? Porque às vezes é um assunto, mas que já puxa outro, né? Como a primeira pergunta, eu vou falar sinceramente para vocês, eu não li as perguntas antes de iniciar o programa, né? Eu estava fazendo uma live antes e agora que eu peguei aqui a folhinha das perguntas, tá? Então eu quero começar pela nossa primeira pergunta, tá? Que é da Rose Veron. Mãe Michele, se eu for em uma casa incorporar pela primeira vez, devo seguir a religião ou posso ser só visitante? Obrigado pela atenção, te sigo e te admiro. Pois é, né, gente? Assim, ó, essa questão de incorporar pela primeira vez é muito relativo, tá? Porque algumas pessoas vão e incorporam, a entidade, se ela já veio, se ela se manifestou no teu corpo, algo ela quer. Aí algumas pessoas dizem, faz um trabalho que tu vai segurar essa entidade. Algumas aceitam e outras não. Provavelmente, se tu incorporou, é porque a tua entidade ela quer trabalhar. E provavelmente tu é médium, tu deve estar arrecadando muita carga e essa entidade ela quer te limpar, tá? O bom é se foi lá, incorporou, o bom é seguir. Só que às vezes a gente nem sempre segue ali onde a gente incorpora. Às vezes a nossa entidade, ela chega, mas depois a gente vai em outro lugar, gosta mais de outro lugar, tem afinidade mais em outro lugar, né? O que não pode acontecer, gente, que eu tenho percebido, é muitas pessoas elas têm ido às casas de religião e não as que incorporam pela primeira vez, como a menina colocou aqui. Mas tem gente que sabe que incorpora, não leva a saia da sua entidade, não leva o chapéu, no caso das pombagiras, não leva o charuto, não leva a bebida, o cigarro. Aí chega, se incorpora e sua pombagira. Ai, quero saia, quero chapéu, quero charuto, quero beber. Opa! Quem sabe que incorpora e vai numa casa de religião tem obrigação de levar suas coisas e as coisas da sua entidade. Assim como quem sabe que incorpora preto velho, vai para uma gira de preto velho e chega lá quer tirar o banco dos outros, a bengala dos outros. Sabe que incorpora, sabe que trabalha, né? Outro dia na Umbanda, uma menina se levantou, né, com uma calça jeans que tava lá no pescoço, ultra mega esgoelada com aquela calça, e queria se arrodear de Iemanjá na Umbanda. Mas cortei na hora. Sabe que incorpora? Quer sucesso, filha? Traz a saia, né? Traz a sainha branca. Umbanda não é sucesso, Umbanda é humildade. A sainha branca, a sainha azul. Pede licença, olha, eu tô sentindo uma vibração, eu trouxe minha saia na sacola. Será que eu poderia? O problema das pessoas hoje em dia é que elas não têm educação. Elas chegam na casa dos outros e elas acham que porque baixou uma entidade no corpo delas, elas são donas daquele... Gente, toda casa de religião tem os seus donos. Tem os seus donos, eu não estou falando de espiritual, estou falando de dirigentes, né? E filhos da casa e nenhuma pessoa que é visitante vai chegar lá só porque incorporou, vai mandar baixar saia, mandar baixar chapéu, mandar baixar charuto, daqui tô falando no geral, tá? Se é cosme, é mamadeira... Se tu sabe que tu incorpora, tu tem obrigação de carregar as tuas coisas. As casas de religião, elas não têm obrigação de ficar emprestando coisas, né? Roupa, é a roupa da entidade, gente, é uma coisa muito pessoal, né? Eu quero beber. Se tu não corta, daqui a pouco as giras de Exu, que é onde eles, né, não são obrigados a ingerir bebidas alcoólicas, mas ingerem, daqui a pouco tá cheio de gente se fingindo. Tem até uma pergunta aqui mais pra frente que é sobre quando a gente sabe que o médium tá se fingindo, né? Se eu não me engano, depois eu vou ler pra vocês, tá? Então tem que cuidar muito sobre isso, tá? Outra coisa, gente, importante. Vocês vão pra uma casa de religião, vocês não estão indo pra noite, vocês não estão indo pra uma festa. Não precisa... Claro, exceto quando é uma festa, né? Que vai fazer uma maquiagem carregada pra pombagira, que é bonito numa festa, não numa gira normal. Né? Vem pra Umbanda às vezes, não digo os médiuns da corrente, né? Sempre é bom tomar o banho, toma aquele banho de descarga, né? Vai concentrado, pedindo pra tua entidade te acompanhar.
Mas os visitantes, né? Nós tivemos um exemplo agora aqui na festa dos ciganos, uma senhora que estava ali com um vestido seminua, né? Com a maquiagem super carregada e um vestido seminu. Então assim, ó, como é que tu vai bater cabeça para uma entidade se tu tá com decote que quando tu te abaixar vai mostrar os seios? Como tu vai, tu tá perante uma umbanda, ou seja no Exu, uma mini saia que se abaixar para falar, né, os ciganos sentam no chão. Aí se abaixa para falar com uma cigana sentada no chão, a calcinha aparecendo para quem tá na frente. Gente, casa de religião é casa de família, né? A gente não pode deixar, eu pelo menos penso assim aqui na magia cigana, né, que a minha casa tem muita senhora, pessoas do bem de bem, vem muita senhora de idade que vem acompanhada do marido e que daqui a pouco eu tô perdendo esse público tão legal, tão querido, né? Gente do bem por causa de uma louca que vem pelada, querer mostrar, gente, querer mostrar tudo num lugar onde não é para isso, né? E vou dizer para vocês, não esperem isso das guriazinhas não. Tem muita mulher, né, que deveria saber o seu lugar e que não sabe, né? E vou dizer para vocês, às vezes quanto mais velha elas vão ficando mais ousadas, né? Não sei se é o desespero que vai numa casa de religião, não é boate, não é baile, não sei como é que chama, não é um evento, tá? É uma religião, né? Não impede, tá calor, um short, não um shortinho, tá? Uma blusa, alcinha, uma regata. Gente, tem muita gente, tu pode se vestir bem, mesmo no calor, sem ser vulgar, tá? Porque casa de religião, eu corto. Aí tu vai lá buscar um axé, tu sai de lá mais carregado às vezes do que tu entrou. Porque aqui na magia cigana é barrada no portão, tá? Vamos lá, Kellen Cristina de Emanjá. Boa noite, mãe, e a todos. Minha pergunta é a seguinte: por que em cada casa é escolhido os guias? Um exemplo, eu estava numa casa e trabalhava com o guardião Exu 7 encruzilhada. Hoje estou em outro e trabalho com 7 da lira. E me sinto na dúvida se isso é normal. Kellen, isso é importante assim, ó. Primeiro, a gente só consegue ver os Exus ou no búzio de Exu, aqui na minha casa, eu tô falando, né? Não da casa dos outros. Ou quando a tua entidade... Sabe o que isso acontece, esse erro? Pela pressa que as pessoas têm de botar um Exu no corpo dos outros, tá? Isso é pressa. Ah, o que eu não tenho aqui? Qual o Exu que tá faltando na minha casinha? Ah, digamos assim, eu sou da Padilha, eu vou botar na Kelly uma Mulambo, porque Padilha já tem a minha. E não é assim que é para ser. Se tiver 10 Padilha numa casa, as 10 tem que ser aceita, tá? O que acontece é isso. No teu caso é o Exu homem, tá? Provavelmente um dos dois é o teu Exu ou nenhum, né? O que tem que acontecer? Né? Eu faço assim. Eu não tenho pressa de fazer assentamento de Exu para filho, tá? Eu deixo aquele filho incorporar, eu deixo aquele Exu girar um tempo, eu vou deixando aquele Exu evoluir e eu deixo ele dizer quem ele é. Isso é o mais correto de tudo, a entidade riscar o ponto dela e se apresentar, dizer quem ela é. Por não ter essa paciência, essa vontade de esperar, porque normalmente eles estão naquela ânsia de fazer o assentamento para cobrar, né? Acaba dando Exu errado para as pessoas. E ao Exu, mãe Michele, mas e agora? Se eu era do seu 7, ele não vai me ajudar? Ele vai te ajudar, mas não tanto quanto se essa pessoa tivesse acertado o teu Exu. O problema das casas é que eles querem botar aquele Exu que ainda não tem na casa. E não é por aí. A gente tem que botar o Exu que é da pessoa. Não sei se ficou bem claro isso, tá? Não é normal, amiga. Que nem eu te disse. Pra mim é normal esperar o Exu. Ah, mas eu sou aquela médium que nunca vou incorporar na vida. Isso também existe. Uma pergunta interessante que veio outro dia num programa foi se a pessoa podia sentar o Exu se ela não incorpora. Pode. Aí joga o búzio de Exu, pelo menos aqui na magia cigana. Eu vejo quem é o casal e a gente vai cuidar dele sem incorporação. Tem gente que quer só fortalecer os seus guardiões, mas não quer ter envolvimento. Não quer estar presente, né? Porque uma coisa é ser cliente, gente, outra coisa é ser filho. E ser filho é uma coisa muito importante, porque o filho ele tem que estar muito presente, ele tem que estar dentro da religião. O filho ele não tem que estar na religião pelas pessoas, ele tem que estar na religião pelos orixás, pelos caboclos, pelos exus, pelos ciganos, pela fé dele, por aquilo que ele quer melhorar na vida dele, né? Tem que ser de coração, tá? Camila Ramos, mãe, por favor, nos esclarece uma dúvida. Quando se tem um espaço cigano, toda fruta que vier e ficar passada tem que ser despachada na praça? Nem sempre, Camila, tá? Olha, é assim, ó, não adianta tu ir na praça quando tá chovendo, um exemplo, né? Então, eu entendo, tá? Que ali no altar cigano eu despacho tudo na praça.
tá? Fico triste, porque é ruim levar para a praça algo que já tá, né? Às vezes a gente deixa tanto tempo no altar que aquela fruta já acabou, né? Já não tem mais nada ali. Dá para colocar no lixo? Dá, tá? Mas dá para levar na praça também, tá? Camila Ramos, ela quer saber também qual a finalidade de um buri. É se iniciar na religião, tá, Camila? E um ebó, depende do ebó, né? Tem gente que chama o ebó no candomblé, eles assim, a gente chama que, vamos fazer uma oferenda para Ogum. Eles dizem, vamos fazer um ebó de Ogum, né? Para te arrumar emprego, por exemplo. A gente já faz uma oferenda. Depende do tipo de ebó que tu pergunta aqui, tá, Camila? Tu pergunta qual a diferença dos ebós. Aí depende, porque cada ebó tem a sua finalidade, tá? O ebó normalmente é um agrado, é um axé, para que tu atinja tal e determinado objetivo, para que tu agrade determinada entidade, para que ela faça dentro do possível aquilo que tu almeja, né? Porque não é um mercado, não é uma troca, não é uma prateleira, eu vou dar por algum 7 espadas e ele vai me dar aquele melhor emprego que eu vou tirar 10 da minha frente. Não é assim que funciona, tá? Nanda França, é certo dizer que cada pessoa carrega em si ou em sua personalidade as características do seu orixá ou guia de cabeça? Em partes, né, Nanda? Porque tem muita gente que se aproveita disso, né? Eu acho que assim, a gente tem que ver, estudar o nosso orixá, né? Estudar é o quê? Conhecer, aprender. Mesmo eu não trabalhando com orixá, gente, eu trabalho com os caboclos, mas eu sei falar de orixá, tá? Eu não sou... Para não ter sido enganada na vida por esse pessoal que tenta enganar com o orixá, e não é todos, tem gente que trabalha muito bem com orixá, mas tem muita gente que trabalha de uma maneira bem errada, tá? Vou começar por aí. Então, para não ser enganada, a gente tem que conhecer, né, Nanda? Então, assim, ó, a gente tem que conhecer nosso orixá e pegar a parte boa dele. Tentar ser forte para não pegar a parte ruim, tá? Porque todos os orixás, eles têm assim, tipo, como é que eu vou falar uma coisa? Deixa eu tentar me lembrar algo que eu não concordo, assim. Sei, outro dia falaram, todas as filhas de Iemanjá são fofoqueiras. Eu discordo. Eu tenho uma filha de Iemanjá aqui, que é a Priscila, minha filha carnal, e ela não é fofoqueira, entende? Então, assim, eu acho que tem coisas que são características do orixá e tem coisas que as pessoas mentem, inventam sobre os orixás. Fica aquele rótulo feio, ruim, sabe? Eu sou filha de Oxum, eu me dou com quase todas as... Eu gosto das filhas de Iemanjá, me dou com elas muito bem, né? Não tanto quanto as de outro orixá, que eu não vou citar aqui, que não vem ao caso. Mas tem algumas características, tá? Não vou falar aqui, mas tem filhas de determinado orixá, né, que são insuportáveis, né? A gente vai fazer o quê, né? Eu tenho que ter pena da mãe que tem aquela filha, mas né? Enfim. Rayane Andrade, mãe, os católicos acreditam em Deus e vocês, umbandistas, continuam sendo Deus ou muda quando entra na religião da Umbanda? Nós também acreditamos em Deus, tá? Nós chamamos de Oxalá, tá? Muda o nome, mas assim, gente, eu acredito que Deus é um só, Deus é universal, Deus é uma energia positiva e que ela está presente em todas as religiões, né? São vários os caminhos, mas o objetivo, a chegada é o mesmo. Infelizmente, tem essas religiões que tem o Deus deles, né? O Deus único deles, né? Um Deus exclusivo para quem se batiza nas águas deles. A nossa religião, ela tem uma coisa muito bonita, muito positiva, que eu gosto muito. A nossa Umbanda, né? Nossa Quimbanda, enfim. Nós acolhemos o gay, nós acolhemos o branco, o preto, o amarelo, o pardo, o negro, o rosa, o hétero, o bi. A religião nossa, ela não é preconceituosa, né? E isso que entristece um pouco. Uma religião que é tão pouco preconceituosa quanto a Umbanda, o Candomblé, a Nação, a Quimbanda, sofre tanto preconceito, né? E sofre esse preconceito dentro da própria religião, porque o cara do Candomblé não gosta do umbandista, né? Menospreza, fala, né? Outro dia falaram, tu não é, como é que falaram pra mim, pra eu ser cacique de Umbanda, tu não é mãe? Não sou. E o que são os meus filhos? O que são as pessoas que eu cuido delas? Eu sou o que delas, então? Aquela corrente de filhos, de fé que eu tenho, eles são o que se eu não for mãe deles, orientadora, se eu não for protetora, né? Embora alguns mais ingratos, outros mais, né, gente boa, sempre tem, né, gente? Religião não vai ser diferente, a gente só tem que olhar para a nossa religião, olhar para o nosso altar, olhar para a nossa fé, olhar para os nossos objetivos e fazer assim, ó, sabe, fazer aquela coisa do cavalo, ó.
esquecer o irmão desse lado, não digo esquecer no sentido de ser ruim com o irmão, mas não dar ouvido à fofoca, não dar ouvido à intriga, não dar ouvido a grupinhos que se formam dentro das casas de religião, né? Filho de santo fora da casa de religião, sem a mãe de santo saber, ou com reuniãozinha, tá falando mal da mãe de santo, gente, isso é fato. Qual o assunto que os filhos de santo vão ter saindo junto, marcando um encontrinho fora? Volta e meia, começa num assunto, gente, pode ver, daqui a pouco estão falando do outro irmão, daqui a pouco estão rindo do caboclo do outro, daqui a pouco estão debochando do Exu do outro, e daqui a pouco chega na mãe de santo. E é o que faz, às vezes, vocês saírem de uma casa de religião e perderem. Já teve muita gente que saiu da magia cigana e que hoje se arrepende, porque tá numa situação muito ruim, né? Vai conhecer aí fora, né? Que botou fora uma casa boa, que é onde não tinha exploração, onde os filhos não pagam mensalidade. Isso é verdade, eu já falei mais de uma vez, onde os filhos não pagam axés, onde os filhos têm café antes de começar a sessão e não trazem nem um pão para ajudar. É tudo aqui a magia cigana, não estou alegando, estou comentando. Onde a magia cigana dá café, dá refrigerante, dá bolo, dá jantinha, cafezinho, biscoitinho, né? Ah, a mãe Michele não cobra, não faz filho dividir o tambor, a mãe Michele, ai que bom, vamos lá na mãe Michele, ela não cobra pra cruzar cigano, filho. Só que, gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês, casas de religião, ai que bonito, né? Que bom que pai A, pai B tem 300 filhos, mas será que pai A, pai B sabe o nome desses filhos? Porque filho, para mim, eu tenho que conhecer. Eu tenho que saber a cara, eu tenho que saber o problema, eu tenho que saber quem é, eu tenho que gostar. Porque também tem aquela coisa, sabe aquela coisa assim, de tem que se engravidar, né, daquele filho e leva aí os seus 9 meses para te acostumar com ele e decidir se ele fica ou não, né? Tem um ditado que uma filha de santo minha, que já está aqui há um tempo, a Geni fala muito, mãe, compra 1 quilo de sal e deixa lá e decide. Vai várias vezes, observa uma casa de religião. Quando acabar o sal da tua cozinha, tu decide para onde tu entra, né? E é bem assim, gente. A cabeça da gente não é tambor, tá? Nenhuma casa de religião é 100% perfeita. Em toda casa você vai encontrar aquele irmão que ajuda, o que não ajuda, o que faz fofoca, o que se escora, o que bota sujeira embaixo do tapete, o que fica só quer saber da gira chegar pronta para se arrodear, o que fica ali catando e contando nos outros lugares. Toda casa de religião, nós somos humanos, né? Nós não somos perfeitos. Pedro Chalmes, boa noite, mãe. Minha dúvida é certo se bater cabeça para Exu ou não? Pedro, depende, tá? Eu bato para Padilha, já falei isso em outros vídeos e torno a repetir. Por que eu bato? Porque ela faz coisas muito boas para mim, tá? Se eu ficar aqui contando tudo que ela já fez para mim, né, eu vou, né, sei lá. A última agora foi meu carro, né, que eu fui na loja, olhei e disse, isso aí não dá pra mim. Voltei pra casa, passou uma semana, eu incorporei e ela falou, pode dizer pra Michele que dá. E aí eu disse, a Padilha tá louca, né, porque eu queria vender o antigo pra comprar o novo. E ela disse, diz pra ela que ela não vai vender o antigo e ainda vai comprar o... Pô, ainda me complicou mais a vida, né? Como que eu ia não vender o antigo e comprar o novo? Se vendendo o antigo eu já não conseguiria comprar aquele que eu queria. E eu vou dizer pra vocês, não deu um mês. Não deu um mês e ela me deu. Me deu e botei uma frase lá, né? Foi a Maria Padilha que me deu, atrás do meu carro. No outro que eu fiquei, tá, foi o Exu que me deu. Então tá um da Padilha e um do Exu, um preto e um branco. Tá bem povo de alma aqui, povo da lomba. E eu sou uma mãe de santo tão ruim que fiquei com o carro antigo, que tem 7 lugares, pra carregar os meus filhos de santo pra lá e pra cá. E quando eu carrego eles pra lá e pra cá, nem gasolina eu cobro deles. E isso eles não valorizam, isso eles não enxergam, né? Então a magia cigana, gente, ela não é... Tô falando vídeo pro cliente, mas hoje meu vídeo também tá falando para filho. A magia cigana não é um rótulo bonitinho, cor-de-rosa, magia cigana. Ai, mãe Michele conhecidíssima, mãe Michele bomba no canal do YouTube, mãe Michele bomba no Facebook. Eu sou da magia cigana. Ser da magia cigana, carregar esse nome nas suas costas, magia cigana, ele tem um peso. Uma coisa é a pessoa que vê a magia cigana daqui para lá, uma coisa é quando entra pro lado de dentro que tu passa a ter obrigações. E as pessoas, elas não estão acostumadas a ter obrigações. Elas estão acostumadas a ter obrigação quando quer. E se você pensa assim, não entre para a religião, porque a religião não é quando tu quer. Muitas vezes eu penso em ir viajar, eu penso em ir jantar, eu penso em ir beber, eu penso em ir... E não posso ter vida pessoal porque eu tenho um cigano me esperando, eu tenho a data do tal
caboclo esperando para comemorar, a tal gira marcada, um cliente chamando no WhatsApp, o outro reclamando que está atrasada a consulta. E é normal, gente. Casa de religião que não atrasar o horário de uma consulta é mentira. Só aquela que não tem movimento, né? Aquela que entra um cliente por semana. Porque se é uma casa de fluxo, pode atrasar, porque casa de religião é um pronto-socorro espiritual. Tá? E o pronto-socorro espiritual, tu tá lá no médico, tu faz a triagem, né? Tu vai lá, o que tá com febre. Gente, a gente não pode pensar que a gente é o único cliente de um lugar e nem pensar que tudo gira em torno do nosso umbigo. Tem 10 pessoas reclamando que estão sofrendo por amor, mas se chega uma aqui que tá com a mãe na UTI, que teve um infarto, tá com o pai, outro dia o pai de uma amiga nossa foi atropelado, tava com um traumatismo craniano. Gente, isso vai passar na frente, a tua consulta vai atrasar, entende? Porque o teu amor de volta amanhã eu vou trazer, mas aquela pessoa às vezes é segundo, se tu não acender uma vela, não chamar, não pedir, ela morreu, entende? Então a gente também ajuda nessa parte de saúde, a gente ajuda na parte de emprego, a gente ajuda na parte amorosa, a gente ajuda a abrir caminhos, a gente ajuda a se proteger, tá? E a magia cigana, graças ao axé da Cigana Madalena, a gente tem um bom movimento e a gente tem bastante cliente. Às vezes a gente demora um pouquinho para mandar a resposta, né? As pessoas têm que ter um pouco mais de educação e saber esperar, tá? Pergunta boa. Mãe, além da mediunidade, quais sinais podemos notar quando um médium está fingindo incorporação na corrente? Obrigado. Gente, com a experiência, pelo menos que eu tenho, né? Eu tenho casa aberta desde 2010, são 8 anos. Mas eu incorporo há 25, 26 anos. A gente consegue perceber, tá? Não dá pra dizer que é 100%. Ah, mãe Michele, todo mundo vai perceber quando tiver alguém se fingindo? Não. Mas o dono e a dona da casa consegue. Às vezes a gente não quer ir lá e dizer assim, para de se fingir, porque tem, né, 1000 clientes olhando, mas a gente deixa acabar, chama a pessoa de canto e fala, tá? Porque tem situações absurdas, né, gente? Principalmente aquelas situações, vou dar exemplos, né? Se incorporou só porque viu que tinha bebida de álcool para tomar. Se incorporou porque quer fumar e beber de graça. É o que mais tem. Gente, eu fico impressionada, assim, ó, se eu fizer uma gira de Exu, botar 30 caixas de cerveja, vai encher a minha casa, porque vocês aí vão dizer pra mim, tem 100 pessoas incorporadas, vocês acham que dessas 100 pessoas tem quantas incorporadas realmente? Vamos botar 100 pessoas, tá? Estão tudo incorporado, porque eu tô dando uma festa de Exu e botei 20, 30 caixas de cerveja. Olha, gente, pra mim, 90 dessas pessoas vieram só se fazer porque religião não é encher a cara, tá? Religião não é roupa, religião não é tambor, religião não é o vestido mais bonito, religião não é, a pombagira. Gente, a gente vê coisas, sabe? Que assim, ó, que pena. Às vezes é que bom que existe a internet, às vezes que pena, porque aquilo dissemina e as pessoas ficam vendo e ouvindo coisas tão absurdas na internet. Uma delas é pessoas incorporadas. Por que a gente evita que o médium dê consulta no início do desenvolvimento? Porque todo mundo que começa a desenvolver, que começa a incorporar, nas primeiras incorporações e por um bom tempo ainda essa pessoa vê e ouve, tá? Eu aqui não acredito, eu incorporei 2 vezes, eu não sei o que aconteceu, eu apaguei. Eu já me dá vontade de rir, né? Não existe apaguei, tá? Tua alma, teu espírito, ele não vai sumir do teu corpo. Vai aprender então sobre incorporação, tá? Tu tá vendo o que tu tá fazendo, tu tá ouvindo, tu não consegue parar. A entidade, ela domina o teu corpo. Isso só vai passar ou não, porque tem médios que vão ter 20, 30, 50 anos de incorporação e vão estar assim. Outros, à medida do desenvolvimento da entidade, à medida dos cortes, a entidade vai cegando, vai tirando as coisas da cabeça daquela pessoa, vai levando embora, como se ela não... Vai começar como se tivesse ela ido numa festa há muito tempo, aquela festa que tu foi lá com teus, né? Vamos dizer, eu tô com 39, quando eu fui nos 15 anos, assim, lá, que eu nem lembro direito da minha festa de 15 anos, vamos falar assim. Primeiro começa assim, a entidade, ela não vem de seca, pum, cegou, tá? E já tive filho que saiu da casa porque não aceitou, mas não adianta, né? Casa de João manda João, eu sei como funciona, gente, eu incorporo, né? Um dos vídeos que eu ainda vou fazer e falar foi da minha primeira incorporação, acho que é muito legal dividir esse tipo de experiência com vocês, tá? É importante, né, gente? Então a gente percebe notoriamente
quando a pessoa não está incorporada. Uma coisa que incomoda muito aquelas pessoas que sabem, né, falar mais uma vez, que incorporam, não traz as suas coisas, ficam fazendo as pessoas parar, gira e procurar saia e procurar chapéu. Nenhuma casa de religião é obrigada a emprestar coisas, né, porque vamos dizer assim, meus chapéus que eu tenho aqui não são meus, são da Padilha. Ela não gosta de emprestar. E aí a gente vai forçar a entidade a emprestar porque a outra sabe que incorpora e não levou. E o risco do médium que incorpora hoje, e a casa já permite que ele dê consulta, ele falar o que ele quer. Porque ele está metade pessoa e metade entidade. Como muita gente que se incorpora em casa e é errado, e acha que é certo, mas incorpora para dar recado para os parentes, para resolver a vida pessoal, para falar determinadas coisas que o médium não tem coragem de falar e fica mentindo, usando a entidade para dizer, né? Assim como muita gente se aproveita da entidade para cantar, né? Tentar passar cantada, né? Eu respeito muito, verdade mesmo, o público gay, mas tem muito homem que se aproveita da pombagira, né? Pra fazer aquilo que ele... botar o outro lado em ação daquilo que ele não tem coragem, tá? Falar hoje rapidinho para vocês do nosso assentamento cigano. Se quiser, entre em contato com a Magia Cigana. Não é venda de nada cruzado. A gente está vendendo para você levar para sua casa de religião e cruzar aí. Todas as ferramentas dos signos, do horóscopo cigano, sineta, Santa Sara, casal cigano, as quartinhas, o tacho, a vela, o baralho, o incenso, o perfume, tudo que é necessário para ter um bom assentamento cigano. Aqui na Magia Cigana, na nossa Flora. Eu vou passar o WhatsApp da nossa Flora, 51-98470-8590. Entre em contato, marque já a sua consulta. O WhatsApp das consultas é 51-99728-0478. Nosso site é www.magiacigana.net.